Você já parou para se perguntar por quê? Todos os anos, bilhões de pessoas param para celebrar o nascimento de um rei, cercadas de símbolos que esse mesmo rei, em sua palavra, ordenou que jamais tocássemos? Existe uma fresta sombria entre a tradição que você herdou dos seus pais e a verdade crua e absoluta contida nas Escrituras Sagradas. Uma fresta que a maioria das instituições religiosas prefere manter lacrada para não abalar as estruturas do sistema. Mas hoje nós vamos rasgar esse véu e encarar o que está escondido sob as luzes brilhantes e as canções sentimentais. Porque o Natal, como o conhecemos, não é uma celebração cristã que foi corrompida, mas sim uma celebração pagã que foi apenas superficialmente batizada com nomes bíblicos. O primeiro grande choque de realidade que precisamos enfrentar, doa a quem doer, é a cronologia bíblica. Jesus Cristo não nasceu, em hipótese alguma, no dia 25 de dezembro. No auge do inverno na Judéia, os pastores jamais estariam nos campos vigiando seus rebanhos durante a noite, pois as temperaturas despencam a níveis fatais e as ovelhas eram recolhidas para currais protegidos muito antes disso. A escolha dessa data não foi um erro de cálculo histórico, foi uma decisão política e estratégica do Império Romano para fundir a adoração ao Messias com a Saturnália e o Festival do Sol Invicto. Ao aceitarmos essa data, estamos inconscientemente dobrando nossos joelhos diante do altar do Deus Sol, permitindo que a essência pura de Yeshua seja misturada com o misticismo babilônico de Nimrod e sua mãe esposa Semíramis. A Bíblia é clara em suas advertências sobre o sincretismo, mas o mundo preferiu ignorar o "assim diz o Senhor" para abraçar o "é apenas uma tradição inocente". A árvore de Natal, que hoje ocupa o lugar de honra na sala de milhões de famílias que se dizem cristãs, é um dos maiores símbolos dessa abominação camuflada. Se você abrir sua Bíblia agora no livro de Jeremias, capítulo 10, encontrará um alerta categórico que parece ter sido escrito para nossa geração. Deus ordena que seu povo não aprenda o caminho das nações, descrevendo homens que vão à floresta, cortam uma árvore, a fixam para que não balance e a enfeitam com prata e ouro. Embora muitos teólogos modernos tentem suavizar essa passagem, dizendo que se refere apenas a ídolos esculpidos, a raiz espiritual é a mesma: a veneração da natureza e a crença de que o carvalho ou o pinheiro possuíam poderes mágicos durante o solstício de inverno. Esse objeto que você coloca dentro da sua casa, sob o qual você deposita presentes e ao redor do qual sua família se reúne, tem raízes cravadas em rituais de fertilidade antigos, onde o verde perene representava a vida que resistia à morte do sol. É um eco direto de cultos a Baal e Astarote, divindades que exigiam sacrifícios e que Deus classificou repetidamente como uma afronta à sua santidade. Quando trazemos esses elementos para dentro do lar, estamos estabelecendo um ponto de contato com o ocultismo, transformando o que deveria ser um templo de adoração ao Deus vivo em um museu de relíquias pagãs adornadas com laços vermelhos. O clímax dessa distorção espiritual atinge um nível de perversidade ainda maior quando analisamos a figura central do imaginário infantil, o Papai Noel. Observe com atenção as características atribuídas a esse personagem lendário. Ele é onipresente, visitando todas as casas do mundo em uma única noite. Ele é onisciente, sabendo quem foi bom ou mal durante o ano todo. Ele é eterno e vive em um reino distante, decidindo quem é digno de receber uma recompensa ou um julgamento. Você percebe o que foi feito aqui? O sistema mundial criou um substituto para o Espírito Santo e para o próprio Cristo. As crianças são ensinadas desde o berço a direcionar sua fé, sua expectativa e sua gratidão a uma entidade fictícia que possui atributos divinos, mas que no fundo é inspirada em figuras como o deus nórdico Odin e no bispo Nicolau, cujas lendas foram higienizadas pelo marketing moderno e por empresas de refrigerante. É uma engenharia espiritual reversa de extrema precisão. Retiramos o foco do sacrifício sangrento e redentor de Jesus na cruz e o substituímos por um velhinho bonachão que promove o consumismo desenfreado.
O Natal não celebra o nascimento daquele que veio para destruir as obras do diabo, mas sim alimenta um sistema babilônico que aprisiona as pessoas em dívidas, ansiedade e uma falsa sensação de bondade que dura apenas 24 horas. A verdade obscura é que o Natal se tornou o maior altar de sacrifício financeiro e emocional do planeta. Sobre a fachada de união familiar e paz na terra, esconde-se uma egrégora de depressão e solidão para aqueles que não conseguem atingir o padrão estético e comercial exigido pela data. A Bíblia nos diz que devemos adorar em espírito e em verdade. Mas como podemos sustentar uma adoração que é fundamentada em uma mentira histórica e em um plágio de ritos ocultistas? O profeta Isaías já nos alertava sobre aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. E o Natal é a personificação dessa inversão. Estamos celebrando o Rei dos Reis ou estamos apenas alimentando uma tradição que ele mesmo condenaria por anular a palavra de Deus em favor de preceitos humanos? Se Jesus entrasse na sua sala durante a ceia, ele reconheceria aquela festa como algo feito para ele, ou ele veria os mesmos ídolos que o povo de Israel erguia nos altos montes e sob as árvores frondosas, provocando a sua ira? A apostasia profetizada para os últimos dias não se manifesta apenas em pecados óbvios, mas principalmente na infiltração do profano dentro do santuário, de forma tão sutil que os próprios escolhidos correm o risco de serem enganados. Você precisa entender que o mundo não odeia o Natal. O mundo ama o Natal. O sistema que odeia Cristo, que persegue os cristãos e que despreza os mandamentos bíblicos, para tudo para celebrar o Natal. Isso por si só já deveria ser um sinal de alerta vermelho para qualquer pessoa que busca a santidade. Se o mundo que jaz no maligno ama uma festa, é porque essa festa pertence a ele e não ao reino de Deus. O espírito de Natal não é o Espírito Santo, é um sentimento de nostalgia e humanismo que mascara a necessidade de arrependimento e novo nascimento. Estamos trocando a glória do Deus incorruptível por uma imagem de escultura moderna, feita de plástico, luzes LED e cartões de crédito. A árvore, as guirlandas, as trocas de presentes e as ceias suntuosas são os mesmos elementos que há milênios eram usados para celebrar o retorno do sol e a vitória dos deuses falsos sobre as trevas. Ao participar disso, você está validando uma mentira milenar e ensinando às próximas gerações que a verdade bíblica é negociável, desde que o ritual seja bonito e confortável. O véu caiu completamente agora. Você não pode mais alegar ignorância. O que antes era uma tradição inocente, agora se revela diante dos seus olhos como uma teia complexa de rebelião contra o Deus Altíssimo. A luz da palavra está expondo os cantos escuros da sua sala de lisar e os fundamentos da sua religiosidade. Agora, você tem a responsabilidade espiritual sobre o que acabou de ouvir. A pergunta que fica não é mais o que o Natal significa para você, mas sim o que a sua obediência a Deus significa para você. Você está disposto a renunciar ao que agrada aos olhos e à sociedade para permanecer fiel ao que está escrito? Ou o medo de ser excluído, de ser chamado de fanático ou de decepcionar a família é maior do que o seu temor ao Senhor? Lembre-se que o caminho que conduz à vida é estreito e poucos são os que o encontram, enquanto o caminho das tradições vãs é largo e está repleto de luzes coloridas que levam ao abismo. Se este alerta confrontou o que você sempre acreditou, e se a verdade das Escrituras queimou no seu coração como um fogo que purifica, não ignore essa voz. O sistema quer que você continue dormindo, mas o despertar é a única forma de escapar do julgamento que virá sobre toda a Babilônia. Este conhecimento é pesado, mas a verdade é a única coisa que realmente liberta. Se você sente que precisa se posicionar e quer se aprofundar em estudos que revelam a verdade por trás do sistema mundial à luz da Bíblia, este é o seu lugar. Inscreva-se agora mesmo para não ser mais enganado por tradições humanas e ative as notificações, porque estamos apenas começando a expor o que as trevas tentam esconder. Deixe o seu like se você decidiu que a verdade de Deus vale mais do que qualquer tradição terrena. E o mais importante, comente abaixo com total sinceridade.
Depois de descobrir essas raízes, você acredita que um verdadeiro seguidor de Cristo pode continuar celebrando o Natal? Ou você sente que é chegado o momento de abandonar a Babilônia e purificar a sua casa? Eu quero ler a sua opinião e orar por aqueles que estão tomando decisões difíceis por amor à palavra. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que ama a Deus, mas que ainda está presa às cadeias do tradicionalismo. A verdade precisa ser dita. Doa a quem